sejam bem-vindos a mais um programa do GA News, né? O nosso programa de informações e notícias do Grupo GA Ambiental. Hoje nós vamos conversar diversos assuntos e atualizações importantes sobre as leis do licenciamento ambiental. Então, Gabriela, conta pra gente, com a nossa especialista, né? Gabriela, conta pra gente o que é que a gente vai conversar hoje, temos perguntas também. Então, aproveite, curta o nosso canal, se inscreva e também deixa aí o seu comentário. E não se esqueça de mandar sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, no nosso direct, certo? Do Instagram. É isso aí, Jenny. Satisfação revê-los novamente. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa GA News, programa ambiental feito para você, né, de forma homogênea, para a gente conversar sobre todos os assuntos. E, de fato, da última vez que nós fizemos o programa para agora, uma das questões que deixaram para a gente era entender como é que estava essa questão, como é que ficou essa questão da responsabilidade técnica nos processos de licenciamento ambiental com a nova lei, a Lei 15.190 de 2025. E aí o pessoal, Gabriela, e aí? Mudou mesmo? O que é que entrou? O que é que mudou? E aí eu digo o seguinte, na verdade a gente oficializou, porque o CONAMA já trazia a responsabilidade do técnico num processo de licenciamento ambiental e agora aí a gente tem isso em forma de lei. Sim. E a lei trouxe isso, né, não é tal inovação, mas trouxe algumas diretrizes que seria não somente assinar uma ART, anotação de responsabilidade técnica de um profissional, baseado no tipo de estudo. Aí você tem a anotação do conselho de classe. Você é engenheiro, você tem o CRES, você é arquiteto, você tem o CAL. E daí vai, dependendo do estudo, você assinar e se responsabilizar não só pelo estudo, mas pelo processo inteiro, do seu começo ao final. Então, e aí a base de classe, por exemplo, se vai ser um técnico, se vai ser um nível superior, isso vai depender do próprio conselho. O conselho já traz isso. Determinados tipos de conselho mostra que, por exemplo, conselho de química, a gente pode ser responsável técnico por determinadas empresas dependendo do porte, do tipo de potencial, entre outras questões. É a mesma coisa no processo de licenciamento. Caberá tanto ao conselho quanto ao órgão ambiental, o analisador, verificar essas questões. Mas um ponto importante que veio em lei e que também isso já era previsto nos CONAMAs é a possibilidade de que a gente não tenha mais excessivas notificações do órgão ambiental, que é assim, você entra com o processo, aí o órgão ambiental analisa, e aí, às vezes, tem alguma complementação necessária para o entendimento dele, para poder deliberar, às vezes, de fato, faltou um documento importante no processo, porque tem documentos que podem ser condicionados, mas documentos que realmente têm relação direta com a matéria ambiental, ele vai lá e notifica, e pede para que você, dá um prazo para você entregar. E aí ele vai ainda não contente com aquilo, notifica de novo, e aí você tem 3, 4, 5 notificações de um processo e não para. Essa busca incessante de complementação de informação vai ser foi vedada na lei, e a lei diz o seguinte, faça uma análise e peça o que é necessário. O que faltar você vai condicionar, então ele trouxe isso em forma de lei, então a gente vai ter que o órgão ambiental se preparar para fazer uma análise técnica dentro dos padrões legais e dos prazos legais também e solicitar aquilo que de fato for necessário para a análise, para a continuidade da análise e as coisas que forem só complementações mesmo, documental ou de informação, colocar isso de forma condicionada e passar sim, e aí a lei também trouxe isso, uma fiscalização maior, robustez maior de exigência no atendimento de condicionante e também para a fiscalização do atendimento dessas condicionantes em loco e lá no órgão ambiental. Então, essa foi de fato as principais colocações da nova lei que veio em formato de lei. Então, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de cumprir algo, senão em função de lei. Agora é lei. Sim. Então, ela entra em vigor em março ainda, né? Porque o prazo foi de 180 dias aí, dessa vacânciazinha. E a partir dessa data, a gente passa a ter. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, nós já temos uma lei estadual, a Lei 8.497 de 2018, que já trazia isso, né? Que você só pode notificar uma vez, uma segunda, se caso realmente justificado aquilo fosse um fato muito novo no procedimento. Se não, é uma notificação. Nem todo mundo conta isso. E também prazos, né? Você tem agora prazos para fazer análise. Aqui já tem prazo, 4 meses, né, 120 dias, ultrapassado esse prazo sem movimentação, o técnico responsável pelo processo dentro do órgão ambiental, ele pode ser responsabilizado pela mora, tanto o técnico quanto o órgão. Então, tem que justificar essa mora, essa situação, para poder não ficar em vão, e agora isso está em formato também de lei federal. Então, esse é um ponto importante. Aí, os responsáveis técnicos, as pessoas que forem se responsabilizar por algum ato
já prestar atenção sobre isso. E eu recomendo não assinar documento sem saber o que está assinando. Já teve casos de pessoal vir aqui e dizer, Gabriela, eu preciso só que você assine. Eu disse, assinar o quê? Não, a gente... Cara, veja, só assino o que eu faço. Ou o que minha equipe faz pós-avaliação. Porque eu não posso fazer isso. Isso, inclusive, existem alguns crimes que conduzem isso aí. E o responsável técnico por um processo dele é responsável não só civil, como criminal e penal, por tudo que está escrito ali naquele documento. Sim, é o seu nome ali. Então, você é responsável, você pode perder, inclusive, o direito de exercer a sua função profissional, dependendo da situação em que for constatada aí na situação. E além dessa situação, nós temos também uma lei, um CONAMA que saiu agora. Lembrando, o CONAMA não é lei, é um ato normativo regulamentador. Ele traz parâmetros através da sociedade, se reúne todo mundo, o conselho, eu digo no Brasil, o conselho é presidido pela Marina Silva, que é também ministra do Meio Ambiente, ela que preside o Conselho Nacional do Meio Ambiente e que formula e promulga, né, as leis, os CONAMAs, as resoluções CONAMAs, né? E saiu uma resolução recentemente que tinha circulado durante quase 6, 7 meses no Brasil, junto aos órgãos do CISNAMA, dizendo o seguinte, olha, me diga aí o que é que vocês entendem sobre essas questões das autorizações de supressão vegetal, principalmente no caso dessa normativa em imóveis rurais. Como é que é isso aí? Como é que vocês entendem? Então as pessoas foram mandando suas contribuições e eles decidiram recentemente, fizeram uma formulação do que eles entendiam sobre isso. Nós temos algumas inquietações sobre isso, mas é uma questão que nós vamos divulgar em artigo próprio. Mas, falando do que o CONAMA trouxe, eu trouxe um quadro que nós vamos colocar aqui na tela para você verificar, um quadro comparativo. E para isso eu vou colocar aqui meu óculos para ler melhor para vocês. E eu trouxe esse quadro comparativo falando sobre as autorizações de supressão, como era e como ficou. Então eu trouxe alguns tópicos. Então, esses aspectos que eu trouxe dizem o seguinte: antes do CONAMA 510 de 2025, o sistema de emissão era do Estado e dos municípios que usavam sistemas próprios sem padronização nacional. Então, ficava muito mais solto. Agora, a obrigatoriedade do uso do Sinaflor, então todos os municípios foram treinados. Eu vi que alguns municípios aqui em Sergipe pararam algumas atividades até estarem prontos para usar o Sinaflor, que é um sistema integrado, né? E aí muda nesse sentido, que agora tudo vai ser lá, fica mais fácil, mais transparente, mais ágil, mais eficiente. A ideia é que você tenha essa eficiência, mas a informação está na ponta, né? Então isso já tem a ver com as Smart Cities, né? Que são as cidades inteligentes. Nós vamos falar do evento, que foi um sucesso. Nós temos também, antes da resolução, a questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nem sempre era exigido ou checado no ato da autorização. Então, às vezes, tinha o CAR, tem, pronto, beleza, tinha que ter o CAR. Mas hoje a concessão vai estar condicionada da regularidade do CAR, a questão da reserva legal, tudo certinho, tem que estar homologado, validado. Antes da resolução, nós tínhamos a validade da autorização, prazos variavam conforme estado, órgão e alguns até sem limites, prazos ilimitados, ou seja, a vitalícia, ficava lá e nunca saía. E agora não, agora nós temos prazo, que é o máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, claro, desde que devidamente justificado, exceção para as licenças ambientais com cronograma, claro, licenças ambientais que tem EIA-RIMA, outras coisas que tem prazos, outras que tem outros tipos de cronograma especificado, o órgão vai ter que dar uma prioridade diferente, às vezes tem outras coisas que precisam disso, e aí os órgãos têm que ter os princípios da administração pública, né? Esse bom senso aí nas análises aí. A questão da transparência, antes a publicidade era restrita, muitas vezes apenas o diário oficial no site do órgão. Hoje é obrigatória a publicação imediata em portal eletrônico, com os dados abertos, arquivos geoespaciais vetoriais, os CIRGAS, os CIRGAS, outro, né? Enfim, que seja aí de total acesso geral. Os relatórios consolidados. Antes, nem todos os órgãos consolidavam e publicavam os dados anuais. Agora vai ser obrigatório até 31/3 de 2026, com áreas autorizadas, suprimidas e o saldo do bioma por município. Vai ter que ser feita essa contabilidade também. E aí, municípios que não estejam preparados para isso, já vá pensando em contratar empresas que tenham essa expertise, já vá fazendo esses cálculos, essas demandas aí para poder ter essas informações subsidiadas.
Pequenas propriedades, houve também uma diferenciação, né, quando esse CONAMA trouxe, que aí que antes as regras eram iguais para todos os tipos de propriedade, com burocracias semelhantes. Nessa, imóveis familiares de pequeno porte vai ter a possibilidade de supressão via declaração, sem um processo formal demorado burocrático. Isso, sim, e claro, não vai incidir sobre a APP nem a reserva legal, a área de reserva legal. Isso é bom porque trouxe uma junção entre a legislação, tanto do que diz a Mata Atlântica, do que diz o Código Florestal, mas também a que fala de leis de assentamento, a que fala de pequeno agricultor familiar, tal. Tudo isso, as leis já traziam formas diferentes de ser tratadas, mas quando chegava no órgão ambiental, independente de quem fosse, era tratado do mesmo jeito, e agora vai ter essa diferenciação, mediante, é claro, comprovações do baixo agricultor, da família, tá, baseado nas legislações específicas. A questão da área de Pauzio, lá antes da promulgação da 510, as áreas de Pauzio até 5 anos sem uso, as regras variavam, não tinha clareza normativa, enfim. Agora a supressão permitida mediante declaração, desde que fora, é claro, da APP e da reserva legal. Competência municipal, os municípios tinham pouca clareza sobre sua competência para a SV. Tinha dificuldade, não tinha Sinaflor, tal e tal. E agora os municípios, consórcios, enfim, vão poder emitir suas SVs em áreas urbanas ou de expansão urbana consolidada. Aí tem que entender o que é consolidação na legislação, desde que atendam requisitos técnicos que integrem ao Sinaflor. Então, tudo isso vai ter que estar muito bem. A competência disso não é só porque eles podem fazer, mas eles têm que estar treinados e capacitados tecnicamente para poder atender isso de forma eficiente. Sim. A fiscalização e a auditoria. Então, antes, a fiscalização era descentralizada e com dados fragmentados. Agora, a ideia é que haja uma integração nacional do Sinaflor, que vai garantir uma rastreabilidade e uma fiscalização mais unificada. Então, o mais importante em tudo, eu sempre digo, é a fiscalização. É o monitoramento, é o controle, porque não adianta entregar um papel e deixar lá. Que a realidade do Brasil, em alguns estados, eu não digo todos, que tem uns que fiscalizam mesmo, cobram mesmo os condicionantes, é entregar um papel e acabou. E depois ir lá multar. Mas você não cobrou, não monitorou, não fez também sua parte, exatamente, né? Bom, a adequação da SV antiga, aí não havia, antes da 510, não havia regra sobre revisão, autorizações já emitidas. Agora, as SVs emitidas nos últimos 5 anos deverão, sempre que possível, adequar-se às novas regras de transparência. Então, tudo que foi 5 anos vai ser catalogado, e o que vier a partir de agora já vai passar por essa distinção, essa separação aí, para que a gente tenha transparência em tudo aquilo que está sendo feito. Então isso reduz também a subjetividade da coisa e você consegue ter algo mais parametrizado, que também é um tópico importante do que foi discutido no evento na tecnologia para gestão ambiental eficiente, né? Então, esses foram os nossos pedidos de nossos telespectadores, digamos assim, né, que assistem a gente aí na sua casa, onde estiver, pelo YouTube, e que mandou para a gente perguntando essas 2 informações, como é que ficaria. Já que comentamos aqui sobre alguns tópicos que aconteceram no evento, né, vamos falar um pouco do CIMECIS que aconteceu, né, o maior simpósio sobre energias renováveis e cidades sustentáveis de Sergipe. Foi um sucesso, né? As pessoas falaram que supriu as expectativas delas, né? Como você está com esse evento? Primeiro, agradecer a todos que estiveram presentes, né? Olha, nós estivemos presentes. Quase 10 estados brasileiros. Nós tínhamos a Amazônia, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Maceió, né, Alagoas, no caso. Eu fiquei muito feliz porque nós tivemos uma presença marcante de gestores, investidores, pesquisadores. Então, era um grupo de pessoas que estavam presentes muito seleto, né? Muito interessado naquela discussão. E nós tivemos a oportunidade de falar sobre vários tipos de energias hidrelétricas, energias por resíduos, energia voltada à questão do biometano, bioenergias de refinarias, energias renováveis de um modo geral, como a eólica, solar, entre outros, por grandes especialistas, nacionais inclusive. Então foi um marco aqui no estado de Sergipe. Recebemos convites e estamos analisando a possibilidade de fazer esse evento em outros estados.
Então, mas foi muito importante porque os temas discutidos são temas reais, são temas necessários, que demandam, né, de muita tecnologia, de muito conhecimento. Então, todo mundo comentou de fato que tudo isso foi superado por... houve um gestor público lá de Pernambuco que disse, cara, isso superou todas as minhas expectativas. Olha que ele estava pensando numa coisa boa, sim, mas ainda muito, talvez, menor, sim, mais simples, e pelo que ele viu e que ele sentiu, ele gostou muito. E eu fico muito feliz porque o objetivo da GA Eventos, que é do grupo GA Ambiental, e nós aqui que estivemos à frente dessa organização, né, a Equipe TV, era justamente trazer essa sensação. Os nossos eventos são sempre eventos muito técnicos, porém com permissão de criação de oportunidades, network, informação e muito mais. Eu estou já pronta para o próximo. E já temos um aí, né? Temos um aí. Tem um aí na iminência, né? O CIMA. O Grupo GA, ele lida muito com as usinas fotovoltaicas, lida muito com usinas de um modo geral de resíduos e tal, e lida muito com mineração. São mais de 50 títulos atendidos. E a gente vem assistindo os desafios que é para as mineradoras, para as jazidas, lidar com a matéria ambiental, com a tecnologia e tudo mais. Então, nós resolvemos criar, certo? Para todos vocês, o primeiro simpósio de mineração e meio ambiente que vai acontecer em Aracaju, dia 22 de maio de 2026. Já anote aí na sua agenda para não perder. Viu? Isso. Você que deixou para depois a sua inscrição no CIMECIS. Bem lembrado. Tinha gente que não pôde vir porque ficou pedindo para entrar depois e a gente não tinha condição de colocar. As vagas esgotadas, então não deixe para a última hora, não. Isso. E aí o CIMA vai trazer também especialistas, pesquisadores e empresas de grande porte que lidam com mineração. Nós temos interesse de falar sobre mineração, minérios verdes, minérios críticos, estratégicos, energéticos. Vamos, dentro deles, né, nós queremos muito que seja falado sobre as terras raras, porque virou notícia, né, em todo lugar, o que é isso, como é que isso está sendo tratado no Brasil, entre outros minérios voltados à metalúrgica. Então, nós vamos discutir, desbravar esse mundo aqui em Sergipe, que já é muito comum falar sobre isso lá em Minas, e nós vamos convidar eles para vir para cá, até para conhecer a potencialidade de Sergipe. Então, nós vamos estar junto nesse projeto aí no dia 22 de maio. E já está aberta aí as reservas de vaga no nosso site, que vai estar passando aqui para você o site. É só entrar e fazer sua reserva e depois verificar as condições também, né, para essa reserva. Mas não deixe para a última hora, viu? Não deixe. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Algumas pessoas enviaram umas perguntas no nosso direct e eu sempre peço a vocês que enviem perguntas no nosso direct para a gente fazer a relação lá dos assuntos que vocês querem que a gente converse e as dúvidas, né? Então, sobre esse assunto, Gabriela, perguntaram assim: as novas exigências para habilitação técnica vão encarecer os serviços das consultorias ambientais? Não vão encarecer, mas vão prolongar. Um serviço que você fazia dava sua anotação de responsabilidade técnica para os estudos, você agora vai acompanhar o processo todo e explicar para o cliente que eu vou estar acompanhando, e talvez você tenha que acompanhar esse processo ao longo da obra toda, e aí a sua RT não vai estar só assim, estudo técnico, vai estar estudo técnico, execução, tal e tal. Então, isso vai fazer com que, de fato, ele contrate por mais tempo, e isso vai aumentar o valor. Não é que vai encarecer, mas vai ter mais coisas para ele fazer também. Então, ele está contratando mais serviços. Sim. Então, não é o mesmo serviço no valor mais alto, são serviços adicionais, e isso vai realmente trazer um valor diferenciado para a anotação de responsabilidade técnica a partir de agora. Perfeito. Enviaram aqui também: sou engenheiro ambiental. A nova lei exige algum tipo de certificação específica para comprovar a habilitação técnica nos processos de licenciamento? Não, uma certificação não, mas o conselho de classe é quem vai declarar isso. Sim. Quando você coloca lá o tipo de atividade que vai, o tipo de atividade, o segmento, a informação, o próprio conselho vai dizer que você não está habilitado àquilo. Aí quando você se habilita no conselho, através de suas certificações de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, cursos, e isso traz robustez à sua própria carteira no conselho, aí ele amplia as suas possibilidades de execução e de função no conselho de classe. Então, quando você for emitir, o conselho é quem vai já
Por exemplo, eu tenho 2 formações, então tem umas que eu posso fazer certas coisas e a outra não. Uhum. Então vai depender muito do que vai estar nas leis previsto nas leis dos próprios conselhos, e o órgão ambiental também vai validar isso baseado no conselho, né? O órgão também não pode dizer que se o conselho deu e ele dizer que não pode, porque quem decide isso realmente são as diretrizes do conselho, que servem para isso. Os conselhos de classe servem para designar se aquele profissional tem ou não habilitação para fazer determinada coisa. Outra pergunta aqui que enviaram para a gente é o que acontece com quem já tem um processo de licenciamento em andamento? Vai ter que se adaptar à nova lei ou continua seguindo as regras antigas? Não, quem já entrou com o processo vai ter que seguir. Isso aí é uma coisa que os órgãos vão ter que determinar em suas portarias. Eu sugiro e recomendo. Uma lei, quando ela chega, ela tem um prazo de vacância, então ele vai valer em 2006 e ainda vai ter um prazo para adaptação aí de muitas coisas. Então, se eu entrei ainda estava, eu não tenho como mudar o processo todo, sim, né? Isso gera custos, é ineficiente para a administração. Aquele dá continuidade como está, mas a partir de suas renovações ou suas adequações, ele já entra no sistema atualizado. Perfeito. Tem uma muito interessante aqui. Com tanta regra nova, existe o risco de aumentar a burocracia, atrasar obras e projetos, ou o objetivo é justamente simplificar? O objetivo é simplificar, mas existe sim, porque nós estamos no Brasil, né? E o Brasil, a cultura brasileira é uma cultura burocrática. Sim. É uma cultura de burocratizar, de criar dificuldades. Isso é no Brasil. Seja dificuldades criadas por uma questão de conveniência, ou seja uma questão de equívocos no entendimento da aplicação das próprias leis. E aí burocratiza muito, passa para você chegar numa pessoa, você passa por 4. E depois você aí vai, então às vezes burocratiza, mas a ideia da a integralização, a sistematização de alguns sistemas é justamente para quando qualquer pessoa clicou, tem o relatório todo daquilo ali, aquilo ser mais rápido e mais ágil. Mas até chegar aí vai ser um percurso. A gente pode ser que a gente burocratize mais um pouco até chegar à facilitação. Perfeito. Encerramos agora. Então, é isso. Olha, eu gostei, viu, das perguntas. E aí vamos ver se o pessoal manda mais, né? Isso. Fale com a gente no nosso direct. Vou repetir novamente. Se tiver dúvida, se quiser dar uma sugestão de tema pra gente, manda lá. Que a gente vai fazer a relaçãozinha e conversar aqui no GA News, certo? Pessoal, estou muito feliz de você estar aqui com vocês novamente, né? Mande, como Jenny falou, mande material, pergunte o que é que vocês querem saber. Nós estamos aqui à disposição. Nosso programa vai estar indo ao ar todas as quintas-feiras, em breve ao vivo, não é? Nós vamos estar ao vivo com vocês para que vocês participem do nosso chat, né? Não sei se a gente vai poder atender todo mundo, mas certamente nós vamos ver o que foi dito no chat e responder no programa seguinte, em algum momento. E a ideia é sempre levar a comunicação de forma homogênea, clara e concisa para você, tá bom? Então, aproveite. Se gostou desse nosso bate-papo aqui, curta, mas também compartilhe, porque a informação que saiu aqui pode ser importante para outros, né, que estão aí na labuta e na luta, né, por um desenvolvimento melhor aí dos seus negócios, tá bem? E não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Por favor. Siga a gente lá no Instagram. Eu também. Até mais. Tchau.